Olá, meus alunos. Voltando, falando das nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Então, nós temos algumas regras que precisam ser sempre seguidas e lembradas durante a nomenclatura, né? Quando você vai dar nome ao hidrocarboneto. Então, você sabe que o hidrocarboneto são compostos orgânicos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Nós temos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal, hidrocarbonetos de cadeia ramificada, hidrocarbonetos aromáticos e hidrocarbonetos de cadeia fechada. Então, sempre as regras de nomenclatura, elas iniciam por essa sequência aqui: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos presente na cadeia. Então, se você tem um carbono, met, 2, et, 3 carbonos, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Os infixos estão relacionados com a ligação. Se você tem somente ligação simples, que é uma cadeia saturada, infixo an. Dupla ligação, né, que já são as insaturações, uma cadeia insaturada. Uma dupla ligação em, uma tripla ligação in, duas duplas ligações dien. Se tiver duas triplas ligações, din, uma dupla e uma tripla, enin. Como a função que você está trabalhando são hidrocarbonetos, o sufixo que você vai utilizar é O, terminação O. Então, essa regra você utiliza para dar nome nos hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal, aquela sequência, né, em linha reta, sem a presença de ramificações, né? São cadeias com extremidades livres. As cadeias ramificadas, né, cadeia aberta ramificada, que vai apresentar a presença de ramificações, né, que são os radicais etil, metil, butil, propil. Nós temos N ramificações. Então, você vai seguir a mesma regra, prefixo, infixo, sufixo, com um detalhe. Na frente do prefixo, você vai indicar a presença, né, dos grupos, dos radicais, a sua posição e o seu grupo, o nome dele. Então, como é que você dá nome a essa cadeia ramificada? Primeiro, você vai identificar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É a sequência com o maior número de carbonos. É a maior. Então, não faz mal você sair contando todas as sequências. Pode ser na horizontal, pode ser de baixo para o lado, pode subir, né? Então, tem vários meios, porque as cadeias elas são bem diversificadas nos seus desenhos. Então, você vai contar aquela sequência, identificar, né, a maior, que contém mais carbonos, que é a cadeia principal. Depois que você reconheceu essa cadeia principal, você vai identificar, né, os grupos que tem na cadeia. Se é o metil, o etil, butil, propil. Depois que você identificou os grupos, você vai enumerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Essa enumeração você vai fazer quando ela for uma cadeia saturada, ramificada saturada, apenas com ligação simples. Quando essa cadeia apresentar grupos iguais, né, 2-metil, 2-etil, você vai usar os prefixos di, tri, tetra, dependendo da quantidade. Se os grupos forem diferentes, na ordem de colocar seu nome, né, lá na posição, você vai obedecer a ordem alfabética, não levando em consideração os prefixos di, tri, iso, sec, terc, tá? Por exemplo, se eu tenho metil e etil, quem vai vir na frente é o etil,
né? Por mais que ele esteja lá no carbono 4 e o metil esteja no carbono 2, né? Mas obedece à ordem alfabética na posição dessa nomenclatura, lá no início. Isso você faz, essa regra, para os de cadeia normal. Aliás, perdão, cadeia ramificada saturada. Aí nós temos as cadeias ramificadas insaturadas. A regra de nomenclatura é a mesma, né? Você vai reconhecer a cadeia principal, que é a sequência com maior número de carbonos, que por obrigação, por obrigatoriedade, deve constar a insaturação, tá? É a sequência, por exemplo, a sequência maior deu, mas não tinha nenhuma insaturação, né? A insaturação não ficou nessa cadeia principal, então ela está errada. Então, a cadeia principal de uma cadeia, da cadeia principal, numa cadeia ramificada, ela deve conter a insaturação, tá? Então, as regras são a mesma. Reconhecer a cadeia principal, enumerar e dar nome ao... Reconhecer e dar nome aos grupos. E na hora de enumerar, você vai enumerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação, que é mais próximo da dupla ou da tripla ligação. Se tiver duas duplas, da primeira, né? A primeira dupla ligação, você vai iniciar a nomenclatura. Lá nas cadeias ramificadas e saturadas, você enumera a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Mas nas insaturadas, você vai enumerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação, tá? E não esquecer também de que você deve indicar a posição dessa insaturação e a posição dos grupos, tá? Então, quando você indica a posição da insaturação, você sempre verifica, depois de enumerar, entre os carbonos. Então, você colocou lá, enumerou, a dupla ligação ficou entre os carbonos 3 e 4. Então, você vai indicar a posição dessa dupla ligação no carbono menor, que é o carbono número 3, tá? Coloca-se o prefixo, o hífen, né, o tracinho, a posição do carbono que está essa dupla ligação, que é o carbono menor, então é o carbono 3, separa novamente com o hífen e coloca o infixo, que é o en da dupla ligação, com a terminação O, porque é um hidrocarboneto, tá? Quando você for indicar nas cadeias ramificadas a posição e o nome dos grupos, ele deve vir antes do prefixo. Então, você coloca primeiro os grupos, 2-metil, aí segue a regra da cadeia principal, que é o metano, perdão, o butano, pentano, dependendo da sequência. O metano, ele só tem um carbono, então ele não pode ter ramificação, tá? Desculpe aí a falha. Nas cadeias fechadas, não aromática, você vai iniciar com o prenome ciclo na frente do prefixo, tá? Então, ciclo, aí vem prefixo, que é a quantidade de carbono, infixo e sufixo. Então, ciclo butano, ciclo hexano. Se essa cadeia fechada, ela tiver ramificação, você coloca a posição e o nome do grupo, tá? 2-metil, ciclo, porque é a cadeia fechada, que é a cadeia principal, é o ciclo, seguido do prefixo, infixo e sufixo, tá? As cadeias aromáticas, elas não entram nessas regras de nomenclatura, porque a cadeia fechada aromática, ela vai ter o seu nome próprio. Se eu tenho apenas um anel benzênico, ele é o benzeno. Se ele tem 2 anéis benzênicos, é o naftaleno. 3 anéis benzênicos é o antraceno, tá?
Se eles tiverem ramificação, então é metilbenzeno ou etilbenzeno. Se tiver duas, enumerar o anel, de modo que as ramificações estejam nos menores carbonos possíveis, né? Se tiver duas ou três, nomenclatura, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar perguntando. Façam suas atividades com calma, com atenção, para evitar erros simples, tá? Leiam toda a questão que você tem lá, né? Verifique, porque numa questão ele pede para você marcar a alternativa correta. Tem dois compostos, ele pede a fórmula estrutural dos dois, né? Ou para você classificar, você tem que observar, tem que ler, interpretar a questão e depois fazer, seguindo todas aquelas regras que nós fizemos lá nos vídeos anteriores de como montar uma estrutura, de como dar nome a essa estrutura. Tudo bem? Qualquer coisa podem estar perguntando. Até mais, tenham atenção e boa atividade. Tchau para vocês, um grande abraço. Se cuidem.